A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar. Um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você, muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz é a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta desde 2014 pela emissora, depois também pelo YouTube. O canal é Viver_Melhor. Se inscreva, deixa seu like, sua opinião é sempre importante para nós. Ou acesse o YouTube, digite O Espiritismo está no ar. Lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Lembrando a todos sobre o nosso bazar, que funciona na Casa Espírita Maria de Nazaré, Rua Diogo Álvares, 133, Rua da Praça do bairro Benfica. Prestigie o nosso bazar, porque temos roupas limpas, usadas, mas passadas, seminovas também, por um precinho irrisório. Venham para cá. Recebo carinhosamente meu querido amigo espiritista, trabalhador da Casa Espírita Maria de Nazaré, Adilson Reis. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Uma boa noite a você, Pedrosa, e a você, ouvinte da Rádio Clube FM. Estamos mais uma vez juntos aqui no programa O Espiritismo está no ar. Vamos estudar e aprender juntos. Que Jesus nos abençoe. Bem, meus irmãos, vamos estudar sobre tempos da ignorância. Dúvidas? Entre em contato com o WhatsApp da Rádio Clube FM, que é 0 operadora 32 999327758. Para falar comigo, utilize a TIM 98801-2675, WhatsApp 9844949, novamente 59, o e-mail, o espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa. Estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial, que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Os espíritos superiores nos amparam e esclarecem. No entanto, é disposição da lei que cada consciência responda pelo próprio destino. Meditemos nisso, valorizando as oportunidades em nossas mãos. Por muito alta que seja a cota de trabalho corretivo que tragas dos compromissos assumidos em outras reencarnações, possuis determinadas sobras de tempo, do tempo que é patrimônio igual para todos, e com o tempo de que dispões, basta usares sabiamente a vontade que tanta vez manejamos para agravar nossas dores, a fim de te consagrares ao serviço do bem e ao estudo iluminativo, quando quiseres, como quiseres, onde quiseres e quanto quiseres, melhorando-te sempre. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando sobre tempos da ignorância. As diversidades do nosso tempo de criação, nossas heranças reencarnatórias, experiências emocionais e mentais, ambientes sociais, onde ocorrem essas mesmas experiências, estruturas sexuais masculinas ou femininas vivenciadas e motivações várias desenvolvidas na atualidade, particularizam os seres humanos com vocações, tendências, interesses e graus de raciocínio e discernimento sui generis. Ou seja, nós temos várias experiências acumuladas através de sucessivas reencarnações que ditam certamente as nossas tendências, né? Aquilo que nós realizamos com muita facilidade, outras com muita dificuldade, porque não aprendemos. Relativos e não generalizados devem ser os modos de vermos as coisas e as pessoas. O próprio direito penal classifica e penaliza os crimes dentro dos padrões e do intencional ou doloso, passional ou ocasional, porque o poder inteligente que nos rege iria julgar-nos sem levar em conta nosso
tempo de ignorância e nossa relatividade. Como educar ou avaliar genericamente, usando o mesmo critério, crianças que receberam uma educação cheia de energias e vida, ensinadas a questionar e criar, a ter curiosidade, admiração pela natureza, e outros que só vivenciam discussões, agressões e mediocridade por entre odores de bebidas alcoólicas e nicotina, sem uma visão de Deus que seja saudável, mas sim como um conceito distorcido adquirido por crenças de um Deus ameaçador e temperamental. Então tudo isso influi na formação da criança para que ele possa ser um jovem no futuro equilibrado, também um adulto ou um delinquente. Obviamente nós estamos inseridos nas famílias corretas, né? De acordo com as nossas experiências, isso é fato também, mas, como eu sempre gosto de dizer, os pais têm uma responsabilidade enorme sobre a educação dos filhos. Não vai querer que seu filho seja um anjo de candura, sendo criado, né, entre o cheiro do tabagismo, das drogas, do álcool, e fazer dele um homem de bem. É muito difícil. Só um espírito muito evoluído que reencarna no meio desse para ele não sofrer a influência do meio, porque a maioria se perdem. O amor de Deus programou-nos para sermos inicialmente simples, para que gradativamente fôssemos nos desenvolvendo até atingir maiores plenitude e tonalidades. Temos, entretanto, que seguir essa programação da natureza, ou seja, caminharmos dentro desse projeto estabelecido pelas leis universais para atingirmos a nossa integração como seres espirituais. Esse processo evolucional nos mostra que poderemos estar um pouco atrás ou adiante das criaturas, embora cada uma delas tenha suas características próprias e certas, de acordo com a sua idade astral. Por que essa idade astral, né? Porque não dá para determinar a experiência de um ser humano para com outro, uma vez que se baseia apenas na idade cronológica. Você pode encontrar um jovem de 18 anos que é muito mais amadurecido do que uma pessoa de 60 e poucos, porque ele já passou por muitas experiências, é um espírito mais experimentado, né, em outras encarnações, enquanto aquele é mais imaturo. Então não dá para avaliar nesse sentido. Nesse discurso evolutivo, todos nós passamos por fases de egoísmo e orgulho para atingirmos mais tarde as grandes virtudes da alma. Consideramos, portanto, que não seremos censurados por estarmos nessas fases primitivas, porque o que nos chamamos de defeito ou inferioridade seja talvez a passagem por esses ciclos iniciantes por onde nos estagiamos. Lembremos que essas fases ou ciclos não foram criados por nós, mas pelos desígnios de Deus, que regem a natureza como um todo. Coisas inadequadas que vemos em outras pessoas podem ser naturais nelas ou mesmo no tempo da sua ignorância, características próprias de sua estrada evolucional, por onde todos nós transitamos, alguns mais avançados e outros na retaguarda. Sim, uns avançam um pouco mais, outros um pouco menos, mas, na verdade, nós estamos, assim, inseridos também na vida para auxiliar. Aqueles que estão na nossa dianteira estão puxando-nos e nós estamos auxiliando aqueles que estão atrás. A vida moderna nos deu raciocínio e reflexão, maturação intelectual e um desenrolar de novas descobertas, ensinando-nos formulações racionais surpreendentes para que melhor pudéssemos compreender os métodos de evolução e progresso em nós mesmos e também do universo. Não somos responsáveis por aquilo que não sabemos. Não sofreremos um castigo por ato ou atitudes que ignoramos. Talvez essas ideias de punição alienatórias sejam os frutos da incapacidade de nossa reflexão sobre a bondade divina. O que chamamos de sofrimento são simplesmente consequências, por ainda não termos habilidade suficiente para desenvolvermos as coisas corretamente, pois na vida não existe nem prêmios nem castigos, somente as consequências de nossos atos. Então Deus não castiga ninguém, não pune ninguém, isso é fato, isso é indiscutível. Tudo o que nos ocorre são consequências das nossas escolhas, boas ou más.
as boas, teremos os frutos da nossa semeadura no sentido de evolução moral e intelectual. Aquilo que fazemos de mal, vamos ser penalizados, responsabilizados, por quê? Cometemos equívocos diante da lei de Deus ou contra as leis divinas, né? Portanto, nós seremos punidos por nós mesmos, por nossas atitudes e não por Deus. Vale, porém, considerar que à medida que maior lucidez se faz em nossa mente, maiores serão nossos compromissos perante a existência. Mas agora que dizeis que vedes, é por isso que vosso pecado permanece em vós. Aquilo que o Cristo disse: quem tem olhos de ver, que vejam. À medida que o homem vai desenvolvendo a sua visão, né, na vida, certamente terá mais responsabilidade, porque a quem muito foi dado, muito também será cobrado. Podemos pretextar ignorância, mas se tivermos consciências de nossos feitos, isso sempre será levado em conta. Avaliemos atentamente os tesouros que já integram em nós mesmos e farão com que prestemos maiores ou menores contas, segundo as posses que já conquistamos através do processo que a vida maior desenvolve em nós próprios. O dever começa precisamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. Termina no limite que não gostarias de ver ultrapassado em relação a vós mesmos. Capítulo 17 de O Evangelho segundo o Espiritismo, item 7. Como decifrar o dever? De que maneira observar o dever íntimo, impresso na consciência, diante de tantos deveres sociais, profissionais e afetivos que muitas vezes nos impõem caminhos divergentes? Efetivamente, nasceste e cresceste apenas para seres único no mundo. Em toda parte não existe ninguém igual à tua maneira de ser. Portanto, não podes perder de vista esta verdade para encontrares o dever que te compete frente à vida. Teu primordial compromisso é contigo mesmo, e tua tarefa mais importante na Terra, para a qual estás unicamente preparado, é desenvolver tua individualidade no transcorrer de tua longa jornada evolutiva. Preocupar-te com os deveres alheios é distrair-te de tuas próprias responsabilidades, pois não concretizas teus ideais e nem deixes que os outros cumpram suas obrigações pessoais. Não nos referimos aqui à ajuda real, que é sempre importante, mas sim à intromissão nas competências dos outros, impedindo que as criaturas adquiram autonomia e vida própria. Assumir deveres dos outros é sabotar os relacionamentos que poderiam ser prósperos e duradouros, e por não compreenderes bem teu interior é que te compara aos outros, esquecendo que nenhum de nós está predestinado a receber ao mesmo tempo os mesmos ensinamentos e a fazer as mesmas coisas, pois existem inúmeras formas de viver e de evoluir. Lembra-te de que deverias importar-te somente com a tua maneira de ser. Não podemos nos esquecer de que aquele que se compara acaba se sentindo elevado ou rebaixado, nunca se dá o devido valor e nunca percebe corretamente como é. Teus empenhos íntimos deverão ser voltados unicamente para a tua pessoa e nunca deverás tentar acomodar pontos de vistas diversos, pois além de te perderes, não ajustarás os limites onde começa a ameaça à tua felicidade ou a felicidade do teu próximo. Muitos acreditam que seus deveres são de corrigenda e repressão às atitudes alheias. Vivem em constantes flutuações existenciais, por não saberem esperar o fluxo da vida agir naturalmente, asseverando sempre que suas obrigações são em nome da salvação e dessa forma controlam e forçam as coisas a acontecerem quando e como querem. Dizem, fazemos isso porque só estamos tentando ajudar. Forçam eventos, escrevem roteiros, fazem o que for necessário para garantir que os atores e as cenas tenham o desempenho e o desenlace que determinaram e acreditam insistentemente que seu dever é salvar almas e não percebem que só podem ser realmente a si mesmos. Nosso dever é redescobrir o que é verdadeiro para nós mesmos. Não é esconder nossos sentimentos de qualquer pessoa ou de nós mesmos, mas sim ter a liberdade e segurança em nossas relações pessoais para decidirmos seguir na direção que nós mesmos escolhermos. Nós não devemos ser o que nossos pais ou a sociedade querem nos impor ou definir como melhor. Devemos compreender que nossos objetivos e finalidades de vida têm valor unicamente nosso, os dos outros particularmente deles. Obrigação pode ser conceituada como sendo o que nós deveríamos fazer para agradar as pessoas ou para nos enquadrar no que elas
esperam de nós. Entretanto, o dever é um processo de auscultar a nós mesmos, descortinando nossa estrada interior para logo após materializá-la num processo lento e constante. Ao decifrar nosso real dever, uma sensação de autorrealização toma conta de nossa atmosfera espiritual e passamos a apreciar os verdadeiros e fundamentais valores da vida associados a um prazer inexplicável. Lembremos-nos da afirmação do Espírito Lázaro em o Evangelho segundo o Espiritismo: o dever é a obrigação moral diante de si mesmo primeiro e dos outros em seguida. Se perdoares aos homens as faltas que eles fazem contra vós, vosso Pai Celestial vos perdoará também vossos pecados. Mas se não perdoardes aos homens quando eles vos ofendem, vosso Pai também não vos perdoará os pecados. Capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 2. Aprendendo a perdoar. Nosso conceito de perdão tanto pode facilitar quanto limitar nossa capacidade de perdoar. Por possuirmos crenças negativas de que perdoar é ser apático com os erros alheios, ou mesmo é aceitar de forma passiva tudo que os outros fizeram, é que vivemos achando que perdoamos, aceitando agressões, abusos, manipulações e desrespeito aos nossos direitos e limites pessoais, ficando, pois, impassíveis, como se nada tivesse acontecendo. Perdoar não é apoiar comportamentos que nos tragam dores físicas ou morais, não é fingir que tudo corre muito bem, quando sabemos que tudo em nossa volta está em ruínas. Perdoar não é ser conivente com as condutas inadequadas de parentes e amigos, mas perdoar é ter compaixão, ou seja, entendimento maior através do amor incondicional. Portanto, é um modo de viver. O ser humano, muitas vezes, confunde o ato de perdoar com a negação dos próprios sentimentos, emoções e anseios, reprimindo suas mágoas e usando supostamente o perdão como desculpa para fugir da realidade que, ao assumi-la, poderia, como consequência, alterar toda uma vida de anos de relacionamento. Uma das ferramentas básicas para alcançarmos o perdão real é conseguirmos nos manter a uma certa distância psíquica da pessoa problema ou das discussões, bem como dos diálogos mentais que giram constantemente no nosso psiquismo por estarmos engajados emocionalmente em envolvimentos neuróticos. Ao desprendermos-nos mentalmente, passamos a usar construtivamente os poderes do nosso pensamento, evitando os deverias ter falado ou agido, eliminando de nossa produção imaginativa os acontecimentos infelizes e destrutivos que ocorreram conosco. Em muitas ocasiões, nós elaboramos interpretações exageradas de suscetibilidade e caímos em impulsos estranhos e desequilibrados que causam em nossa energia mental uma sobrecarga, tomando conta do cérebro cansado. A exaustão íntima é profunda. Nossa mente, recheada de ideias desconexas, dificulta o perdão, e somente desligando-nos da agressão ou do desrespeito ocorrido é que o pensamento sintoniza com as faixas de clareza e da nitidez no processo denominado renovação da atmosfera mental. É fator imprescindível ao separar-nos emocionalmente de acontecimentos e de criaturas em desequilíbrio a terapia da prece, como forma de resgatar a harmonização do nosso halo mental, método sempre eficaz que nos restaura os sentimentos de paz e serenidade, propiciando-nos a maior facilidade de harmonização interior. A qualidade do pensamento determina a ideação construtiva ou negativa, isto é, somos arquitetos de verdadeiros quadros mentais que circulam sistematicamente em nossa própria órbita áurica. Por nossa capacidade de gerar imagens ser fenomenal, é que essas mesmas criações nos fazem ficar presos em monoideias, as quais desejaríamos tanto esquecê-las, mas que compulsoriamente somos forçados a lembrá-las repetidas vezes, pelo fenômeno produção-consequência. Desligar-se ou desconectar-se não é um processo de nos tornar insensíveis e frios, comportando-nos como criaturas totalmente impermeáveis às ofensas e críticas, vivendo sempre numa atmosfera do tipo que ninguém mais vai me atingir ou machucar. Desligar-se quer dizer deixar de alimentar-se das emoções alheias, desvinculando-se mentalmente dessas relações doentias de hipnoses magnéticas, de alucinações
inclinações íntimas, de represálias, de desforras de qualquer matiz ou de problemas que não podemos solucionar no momento. Ao soltarmos-nos vibracionalmente desses contextos complexos, ao desatar-nos desses fluidos que nos amarram a essas crises e conflitos existenciais, poderemos ter a grande chance de enxergarmos nossas formas de resolver dificuldades com uma divisão mais generalizada das coisas e de encontrarmos cada vez mais instrumentos adequados para desenvolvermos a nossa tarefa de nos compreender e compreendermos os outros. Quando acreditamos que cada ser humano é capaz de resolver seus dramas e é responsável perante seus feitos na vida, aceitamos fazer esse distanciamento mais facilmente, permitindo que eles sejam e se comportem como queiram, dando-nos a nós também essa mesma liberdade. Viver impondo certa distância psicológica às pessoas e às coisas problemáticas, sejam entes queridos difíceis ou companheiros complicados, não significa que deixaremos de nos importar com eles, ou de amá-los, ou de perdoar-lhes, mas sim de viver sem enlouquecer pela ânsia de tudo compreender, padecer, suportar e admitir. Além do que, desligamento nos motiva ao perdão com maior facilidade, pelo grau de libertação mental que nos induz a viver sintonizados em nossa própria vida e na plena afirmação positiva de que tudo deverá tomar o curso certo, se minha mente estiver em serenidade. Compreendendo, por fim, que ao promovermos desconexão psicológica, teremos sempre mais habilidade e disponibilidade para percebermos o processo que há por detrás dos comportamentos agressivos, permitindo-nos não reagir da mesma maneira que o fazíamos, e sim olharmos como é e como está sendo feito nosso modo de nos relacionar com os outros. Isso nos leva, consequentemente, a uma forma de começar a entender a dinâmica do perdão. Uma das mais eficientes técnicas de perdoar é retomar o vital contato conosco mesmo, desligando-nos de toda e qualquer intrusão mental, para logo em seguida buscar uma real empatia com as pessoas, deixando-nos de ser vítimas de forças fora de nosso controle, para transformarmos-nos em criaturas que criam sua própria realidade de vida, baseadas não nas críticas e ofensas do mundo, mas sim na sua percepção da realidade e da vontade própria. Quando fordes convidados para bodas, não tomeis nela o primeiro lugar, temendo que se encontre entre os convidados uma pessoa mais considerada que vós, e que aquele que vos tiver convidado não venha vos dizer: dai vosso lugar a este. Todo aquele que se eleva será rebaixado, e todo aquele que se rebaixa será elevado. Capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 5, falando o teu lugar na vida. Queremos ilustrar, como sempre, de modo claro e compreensível, Jesus de Nazaré considerava, certa ocasião, como os convidados de uma festividade se comportavam precipitadamente, se arvorando a tomar os lugares principais da mesa, desrespeitando os princípios básicos do bom senso e da educação. Qual o teu lugar à mesa? Qual a tua posição no universo de ti mesmo? Eis a grande proposta feita pelo Mestre nesta parábola. Será que o lugar que ocupas hoje é teu mesmo? Ou influências externas têm te levado a direções antagônicas de acordo com o teu modo de pensar e agir? Tens escutado a voz da alma, que é Deus em ti, ou escancarado teus ouvidos às opiniões e conceitos dos outros? Nada pior do que sentir-se deslocado na escola, profissão, círculo social ou mesmo entre familiares, porque deixamos parentes, amigos, cônjuges e companheiros pensarem por nós, não permitindo que Deus fale conosco pelas vias inspirativas da alma. Essa inadaptação que sentes é fruto do teu deslocamento íntimo por não acreditares em tuas potencialidades. Acha-te incapaz, não por seres realmente, mas sim porque te fazes surdo às tuas escolhas e preferências oriundas de tua própria essência. Se permaneceres nesse comportamento volúvel, apontando frequentemente os outros como responsáveis pela tua inadequação e conflitos, porque não assumes que és uma folha ao vento entre as vontades alheias, tu te sentirás sempre um solitário, ainda que rodeado por uma multidão. Porém, se não mais negares sistematicamente que tuas ações são quase em totalidade fruto do consenso que fizeste da somatória de conselhos e palpites vários, estarás sendo, a partir de então, convidado a sentares no teu real lugar, na mesa da existência. Por fim, percebeste com maior nitidez quem é que está movimentando tuas decisões e o quanto de participação tens nas tuas opções vivenciais.
No exame da máxima, todo aquele que se eleva será rebaixado e todo aquele que se rebaixa será elevado, vale considerar que não é a postura de se dar ares de humildade ou a de se rebaixar de uma forma exagerada e humilhante que te poderá levar à conscientização plena da tua localização de você para com você mesmo, sintonizando-se na verdadeira essência de humildade, que é conceituada como olhar as coisas como elas o são realmente e percebendo que a tua existência é responsabilidade unicamente tua, é que você será você mesmo. Muito bem, Adilson, bem explicado. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. A lista Querido faz. Tudo começou quando ela chegou em casa, depois da noite exaustiva de trabalho, e não encontrou as compras do supermercado e tudo o mais que precisava. Trabalhando em horários distintos, ela à noite e o marido durante o dia, listaram alguns itens para que ele providenciasse. Nada fora feito. Irritou-se com tanta desconsideração. Como podia não ajudá-la? Quando ele se levantou e se preparou para o novo dia de trabalho, encontrou uma enorme geleira no minúsculo apartamento. Sempre havia um beijo, um abraço, algo para comemorar o reencontro rápido antes das horas de atividade profissional. Nesse dia, ela dormia no sofá da sala. Assim foi no seguinte e no outro. No final de semana, quando se encontraram para as horas de lazer, convivência amorosa, o clima gélido continuava. Ele insistiu para que ela se explicasse e um vulcão explodiu. Reclamações e mais reclamações. Quando ela parou para respirar, antes de continuar a despejar lavas de queixas, ele perguntou: "Você está zangada por causa da lista Querido faz?" Ele não gostara que ela lhe designasse tarefas a realizar durante o dia, em seus intervalos. Fora criado órfão de mãe numa casa com mais 3 irmãos. A ordem ali era cada um por si, porque o pai tinha um regime de trabalho insano. Sua grande indagação agora era por que ela tinha de deixar para ele uma lista Querido faz. Por sua vez, tendo saído muito cedo de casa para cursar a faculdade, trabalhar, ela esperava encontrar no marido a mão forte que não somente a protegeria, mas a auxiliaria em tudo que há muito vinha fazendo sozinha. Expectativas. O matrimônio marca o início de um futuro compartilhado. É fundamental estar ciente de que esse caminho pode ser desafiador, especialmente quando cada um traz hábitos diferentes de suas famílias de origem. Essencial que ambos estejam dispostos a se adaptar e a cooperar. O casamento é uma parceria, na qual cada um deve ser o braço forte do outro, oferecendo apoio, compreensão e respeito mútuo. Importante reconhecer a bagagem exclusiva de cada um, moldada por suas experiências familiares. É preciso ouvir o par compartilhando sonhos e medos, dispor-se a ceder e a negociar, buscando soluções. Estabelecer uma divisão justa das responsabilidades domésticas e financeiras, evitando sobrecarregar um dos lados. A dose deve ser de colaboração mútua. Afinal, a construção de um relacionamento sólido leva tempo e exige paciência. Utilizar compreensão com os erros e limitações do outro, disposição para perdoar e recomeçar sempre que necessário. Bom, o casal da história acabou descobrindo que o amor é a base de um relacionamento duradouro. Gestos de carinho, respeito e admiração precisam ser cultivados. E numa noite, quando ela chegou em casa, encontrou disposta na porta da geladeira a lista Querida faz. Riu da situação. Entendeu a mensagem porque a vida a dois é uma aventura incrível, cheia de aprendizado e crescimento mútuo. E para se viver bem, é preciso saber lidar até mesmo com uma lista de tarefas. Faz parte do show da vida a dois.
Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor Jesus e Mestre, agradecidos estamos por mais uma oportunidade de trabalho na noite. Que a sua paz permaneça conosco, incentivando e abrandando os nossos corações, com esperanças renovadas, Senhor, de nos transformarmos intimamente, buscando no seu Evangelho a conduta reta para seguirmos as claridades do seu amor infinito. Muita paz. Meu querido irmão Adilson, suas despedidas. Mais uma vez, Pedrosa, muito feliz pela oportunidade de participar do programa junto com você. Como eu digo sempre, estamos dispostos a outras oportunidades, assim Jesus nos permitindo. Obrigado a todos pela companhia, tenham todos uma boa noite, muita paz, que Jesus nos abençoe. Boa noite para você, Adilson, muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil e do exterior, nossos irmãos da Zona Norte e de Juiz de Fora, que nos acompanham com a rádio local 87,9 Rádio Clube FM. Continuem ligados ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno, Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo está no ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar.